Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente faz um vídeo mais sobre macroeconomia, sempre voltado ao mercado financeiro, mercado de ações, que é aquele que a gente investe mais. E agora a gente vai falar hoje sobre dividendos, mas não dividendos das empresas apenas brasileiras, mas vamos mostrar um estudo sobre quanto foi pago de dividendos pelas empresas internacionais, quais as maiores pagadoras, qual o maior setor de dividendo, quais são os valores, se esses dividendos estão subindo ou estão caindo ao redor do mundo, e que ele vai ser muito interessante para você. Tem muita curiosidade boa nesse vídeo de hoje. Enquanto a gente não começa, que entra a vinheta, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ajudar a gente com os comentários ali, porque isso sobe e traz cada vez mais visualizações. A gente já vai começar. Bom, pessoal, antes de mais nada é importante a gente falar o seguinte, que a gente é uma casa de análise, né? E a casa de análise, inclusive, que foi a número 1 no FII Influencer em 2023, ali o estudo, o levantamento que a Ambima faz, e a gente pode falar sobre ativos, a gente pode inclusive recomendar ativos, embora nesse vídeo não vá ter recomendações, porque a gente é uma casa de análise certificada pela APMEC e nós aqui dentro somos também analistas certificados, como eu sou um analista CNPI, por exemplo. Outra coisa também é que, por causa disso, a gente tem os nossos produtos recomendados que você pode ver aqui no link da descrição. Então, você vai ali em dicadehoje7.com/assinaturas e você encontra os nossos produtos. Se você quiser montar uma carteira de ações, de fundos imobiliários no exterior, de criptomoedas, renda fixa, enfim, o que você quiser, a gente tem ali um produto para o teu perfil de investidor. Enfim, vamos começar aqui e falar um pouco sobre esse estudo aqui da Janus Henderson, que nada mais é do que uma gestora de ativos global que faz esse material aqui todos os anos, né? E ela se qualifica aqui como uma gestora de ativos global do mercado de ações e que tem o objetivo, ao longo desses últimos 80 anos, de favorecer aí os próprios clientes. Bom, o que a gente vai falar aqui, as curiosidades que eu acredito que são interessantes desse estudo que a Janus Henderson fez. Tá? A gente vai aproveitar aqui para pegar todas as tabelas que fica mais fácil de vocês observarem, fica mais fácil da gente explicar aqui também. E aí a gente vai acabar falando um pouquinho sobre Brasil também. Eu já adianto para vocês que tem empresa brasileira que está no ranking das maiores pagadoras de dividendos do mundo. Mas antes da gente chegar nessa empresa brasileira, eu vou aproveitar para falar o seguinte. A gente consegue perceber aqui que em 2021, por exemplo, o total de dividendos distribuído globalmente foi de 1,450 bilhões de dólares. Né? Nesse último ano de 2024 foi 1,747 bilhões, um crescimento de 5,1% frente ao ano passado. Tá? Se pegar só o quarto trimestre, a gente vê que esse crescimento até foi maior, 9,4%, com 371 bilhões. Qual é o lugar que mais pagou dividendos? O lugar que mais pagou dividendos é North America, né? Principalmente Estados Unidos, 715 bilhões aqui no total. Né? Se a gente pegar a Ásia, que inclui a China aqui, a gente vê 163 bilhões. Em segundo lugar está a Europa, com 313 bilhões, e você vê que o Brasil aqui no Emerging Markets, 182 bilhões de dólares aqui no total. Tá? Então a gente tem aqui um crescimento em Emerging Markets de 7,9%. Um ponto que eu acho que é interessante da gente falar é o seguinte: enquanto a gente tem muitas pessoas aí que ficam falando mal dos dividendos, a gente tem outras tantas ganhando e ficando muito ricas baseado em dividendos, que é o que a gente acredita que você deveria fazer. Afinal, se você monta uma carteira ao longo do tempo que gera renda para você, basta você, em algum período da tua vida que você predeterminar, sacar uma parte desses dividendos, reinvestir o resto, e essa bola de neve vai continuar se perpetuando, se você quiser, por várias gerações. Não precisa nem parar em você. Você pode ficar fazendo isso se você ensinar para os seus filhos e netos ad eterno, ad infinito, até uma das gerações achar que é mais inteligente do que o todo e inverter isso, o que fatalmente vai acontecer. Enfim, o que aconteceu aqui ao longo do tempo?
a gente vê que o total de dividendos globais distribuídos, eles estão em crescimento. Se em 2009 isso era em torno de 700 bilhões, agora a gente já chega em quase 1,8 trilhão. E eles conseguem até separar aqui o que é dividendo regular e o que é dividendo especial aqui. No meio, né, a gente vê que o dividendo especial até está um pouco menor do que foi em 2021, 22 e 23. A única queda que realmente que a gente consegue observar foi realmente no ano da pandemia, ali em 2020. Tá? Aí a gente passa para um conceito aqui, o que é headline e underline. Né? E aí eu acho que é importante a gente falar. Headline é exatamente a quantidade de dividendo que foi distribuído na moeda local. Tá? E o underline é você fazendo a conversão dessa moeda real daquele país convertida para o câmbio em dólar. E, além disso, excluindo aqueles efeitos de dividendos extras que, porventura, sejam distribuídos. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, a gente vai ver que o Emerging Markets, por exemplo, teve um crescimento aqui de headline de 7,9%. O impacto das moedas, da mudança das moedas, foi 1,8% negativo. Então, o dólar se valorizou em 1,8%. Né? E aí a gente tem que ainda teve impacto de dividendos especiais, efeitos de calendário, um dividendo que costuma entrar em um ano e aí entrou dia 2 de janeiro do outro, enfim, mudanças de índice, etc., 0,7%. Então, underlying growth foi de 9% aqui no total. Tá? E aí a gente vê que o total foi 5,2% de headline, 6,6% de underlying growth aqui. Inclusive, eles chegam a citar que nesse último ano, tá, o dólar ele foi mais forte do que as moedas globais, então esse fator acabou reduzindo aí esse impacto em 1,1% no quarto trimestre, que é esse menos 1,1% aqui. Então o dólar acabou sendo mais forte ali em 2024. Tá? Mas vamos passar para a parte aqui que importa, sair aí de emerging markets, etc. Vamos tentar passar aqui para o Brasil em si e depois para os setores. Eu acho que setor é muito interessante da gente falar. Então aqui a gente já consegue ver, por exemplo, emerging markets, né, que são os mercados emergentes. Aqui a gente tem China, tem Índia, tem Arábia Saudita e logo depois a gente já tem o Brasil aqui. Com relação ao Brasil, o que eles falam? Que os dividendos ao longo desse ano caíram 9%, né, numa base underlying, que foi o que eu expliquei antes, com cortes de metade das companhias do índice. Tá? O maior corte foi Mining Group, e aqui a gente pode falar de Vale, né? Em comum com os pares dela no mesmo lugar. Então aí depois ela fala do México e fala da Colômbia também, que são outros pares que têm empresas mineradoras, e fala do Chile também, que acabaram cortando os dividendos. Tá? Então, o Brasil acabou cortando os dividendos em 9% na base underlying. Né? Agora, o que é importante da gente falar dessa base underline? Eu lembro para vocês que uma coisa é aquele headline e outra coisa é o underline. Né? Então, o Brasil teve aquela queda de 9%. Né? Mas a gente teve um impacto de exchange rates aqui, de câmbio, de 5,7%. Na verdade, os dividendos em reais eles subiram 3,7%. E moeda forte, e tirando o impacto de dividendos especiais, ele caiu 9%. Então é importante que isso fique claro. Tá? Teve um aumento em reais de dividendos de 3,7%. Aí um outro ponto que eu acho que é interessante da gente falar, passando aqui da parte do Brasil, tem a ver com os setores. Né? E aí a gente percebe que o setor financeiro é o principal pagador de dividendos no mundo, não apenas no Brasil. Ainda mais em um mercado que está com juro cada vez maior. O mercado financeiro acaba se beneficiando disso. Então a gente teve aqui que quase metade do aumento dos dividendos de 2024 veio de empresas financeiras, particularmente de bancos, que são o maior componente desse setor financeiro.
Os dividendos de bancos, eles cresceram 36,4 bilhões de reais, que foram, né, aumentados aí principalmente por causa de eventos one-off, eventos especiais, eventos que não vão acontecer todo ano, mas que bancos deviam estar com grandes reservas de lucros, então resolveram pagar esses dividendos. E aí vale a gente falar que lá na nossa carteira de dividendo internacional, a gente tem diversos bancos ali. Então, as pessoas acabaram se beneficiando. Quem é nosso investidor, quem é nosso assinante, acabou se beneficiando se comprou aqueles bancos determinados, inclusive com a valorização desses ativos também, porque os dividendos acabaram subindo muito. Mas bancos não foram os melhores apenas nesse ano, eles foram melhores em muitos anos. Inclusive, se a gente conseguir observar aqui essa imagem aqui, ó, o financeiro, né, que é esse setor aqui, hoje bateu 434 bilhões. Eram 388 bilhões em 2023 e em 2018 eram 331 bilhões. Foi um aumento bastante expressivo, tá? Esse aumento aqui de bancos, ele é muito grande, mas tem um setor que cresceu mais em termos percentuais do que bancos. E esse setor é tecnologia. Saiu de 108 bilhões para 152,2 bilhões. E aqui a gente precisa falar um pouquinho de o que acabou acontecendo no setor de tecnologia. E quando a gente fala do setor de tecnologia, é importante a gente falar um outro ponto aqui que é importante, que é o seguinte, que a gente teve os primeiros dividendos de algumas das empresas, como por exemplo Meta e Alphabet, né, que é o Google em particular. Enquanto isso, a parte de consumo, de varejo, acabou sendo acrescida por causa do primeiro dividendo do grupo Alibaba. Então, parte desse crescimento que a gente viu de dividendos aí de 2024 tem relação também com essas empresas que pagaram os primeiros dividendos. Então, a gente percebe aqui que essa linha daqui de cima, olha só, é a de tecnologia, que está crescendo rápido. A gente tem essa segunda aqui, que é a de consumo, principalmente varejo, né? O consumo discricionário, que é aquele consumo que você decide se você quer ou não. E a gente tem aqui a terceira linha, que já é o financeiro, que ela, em termos de crescimento, é a terceira maior, mas a gente viu que em termos absolutos ela é a maior de todas. E aí eu acho que a gente chega no nosso principal ponto desse nosso vídeo de hoje, que é mostrar as maiores empresas pagadoras de dividendos ao longo desses últimos 7 anos e principalmente em 2024. Vamos começar aqui com 2024 e a gente já consegue ver aqui, ó, que as maiores pagadoras foram Microsoft, ExxonMobil, HSBC, Apple, China Construction Bank, PetroChina, China Mobile Limited e a JP Morgan Chase e depois Chevron aqui. O que a gente consegue ver aqui? Empresas da China, empresas de petróleo, se a gente pegar Exxon, Chevron e a PetroChina. A gente tem aqui empresas de tecnologia como Microsoft e Apple, né? Então, a gente tem ainda aqui alguma coisa de bancos também, HSBC e China Construction Bank, por exemplo, e tá aí o JP Morgan. Então, esses são os setores que mais pagaram dividendos. Tá? Quando a gente pega o histórico, porque eu não gosto de pegar só um ano, porque não adianta nada a empresa ter um super dividendo em um ano. Por exemplo, a Vale aqui em 2021, ela foi o 8º lugar. E ela não aparece mais entre os 9, 10 primeiros em nenhum outro. O que adianta você ter tido um ano espetacular e você não conseguir isso ao longo do tempo? Então, quais que aparecem aqui o tempo todo entre as primeiras? Ó, a gente vê que a principal pagadora ao longo desses últimos tempos foi a Microsoft. Ela era 4º lugar, primeiro lugar, segundo lugar. No ano aqui que as mineradoras fizeram a festa, né? Ó, BHP, Rio Tinto e Vale entre as 7 primeiros. Aí, continuando na Microsoft aqui, a gente teve aqui ela em terceiro, aqui ela em primeiro e aqui ela em primeiro. Ela é a única que ficou top 5 em todos os anos, né? Depois a gente pode passar aqui para a ExxonMobil, por exemplo. A ExxonMobil aqui, ó, terceiro.
aí aqui caiu para sexto no ano das mineradoras, aí aqui caiu para quarto, para terceiro e agora para segundo. Então ela só não foi top 5 em todas por causa exatamente do 2021, que entraram aí algumas mineradoras, né, que são eventos mais cíclicos. Aí a gente passa principalmente para a Apple aqui, né, porque essa HSBC Holdings, a gente vai ver elas em alguns pontos aqui, ó. A gente vê ela aqui, mas aqui ela já não tá, aqui ela já não tá, enfim, você percebe que ela não tá. E aí a gente passa para a Apple. A Apple, ela tá aqui, ó, tá em quarto, tá em segundo, em 2022 ela tá em quinto, em 2021 ela tá em sétimo, em 2020 em quarto, em 2019 ela tá em quinto e em 2018 ela tá em segundo, tá? Então, esses são os 3 ativos que mais pagaram dividendos, tá? Ao longo desses últimos 7 anos em termos absolutos. E qual é a empresa brasileira que está aí, né? A empresa brasileira que está aqui é a Petrobras, em 14º lugar. Ela pagou 10,1 ou 10,3 bilhões de dólares e somando aqui essas empresas aqui do 11º ao 20º são 101 bilhões. Somando do primeiro ao 20º são 247 bilhões e elas representam 14,2% do dividendo pago ao redor do mundo. A gente vê que esse percentual aqui, ó, vem caindo. Isso significa que está tendo uma concentração maior de empresa, o que é bom. Tem mais empresas oferindo lucros, mais empresas estão conseguindo crescer e distribuir dividendos. Ou seja, a economia ela consegue ficar mais diversificada, ela não fica concentrada na mão de poucas empresas boas pagadoras de dividendos, tá? Enfim, gente, eu acho que o vídeo de hoje era esse. Tá? A gente mostrou aqui como os dividendos conseguiram crescer ao longo do tempo. A gente mostrou que a Petrobras ainda permanece ali dentre as 20 primeiras. Acredito que esse próximo ano ela não vai mais conseguir. Vimos também que o setor financeiro é o que mais paga dividendos. Vimos que o setor de tecnologia é o que mais cresce dividendos. Vimos que Meta e Google começaram a pagar dividendos no setor de tecnologia, além do Alibaba. E vimos também que o setor de mineração foi o que mais diminuiu dividendos, embora isso eu tenha passado ali um pouco mais rápido, tá? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Mostramos ainda que no Brasil a gente teve um aumento em reais de 3,7% de dividendos, mas com os ajustes de câmbio e de dividendos especiais, na verdade esse dividendo caiu 9% nesse ano aqui, né? E no quarto trimestre pior ainda, porque o efeito de câmbio do ano passado foi menos 13,13%. Os dividendos do quarto trimestre caíram 28,7%. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu espero também que vocês tenham visto que dividendos é uma métrica importante no mundo todo, que cada vez mais as boas empresas pegam o lucro dela e distribuem na forma de dividendos, porque se no passado a gente tinha até uma teoria da irrelevância dos dividendos, porque a gente estava no pós-guerra ali na década de 50, de 60, então você tinha investimentos praticamente infinitos ao redor do mundo que poderiam gerar uma boa rentabilidade com taxa de juro mais alta. E com as empresas gerando lucro ao redor do mundo, fica cada vez mais difícil de você encontrar bons investimentos para a empresa fazer. Então, sim, é o momento do investidor pensar em dividendos. Não apenas no Brasil, mas como globalmente. E a Janus Henderson, a gestora de ativos que tem mais de 80 anos, mostrou isso para a gente nesse vídeo de hoje. Abraços, bons investimentos. Quem gostou, não se esquece de curtir ali embaixo, se inscrever, compartilhar esse vídeo e aproveitar que a gente tem os nossos planos de assinatura ali embaixo e um deles está em promoção exatamente nessa semana, que é a Carteira Z, que é o plano de fundos de investimento, principalmente para as pessoas que querem delegar
para um gestor a gestão do seu portfólio. Pessoas que não querem ficar olhando o tempo todo o home broker ou coisas do gênero, você consegue delegar e a gente tem um resultado muito interessante, muito expressivo, nas carteiras mais conservadoras acima do CDI, bem acima do CDI, nas carteiras mais arrojadas, bem acima do Ibovespa. Vale a pena dar uma olhada nas lives que a gente fez ao longo dessa semana. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.